Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Ele é digno. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, o Senhor é bom. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos. Ele é digno. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Olha lá. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia. Não é o índice, é Gênesis. Gênesis, capítulo de número 8. Nós vamos falar da história de Noé. Uma história conhecida não por causa da chuva, nem por causa do dilúvio, mas de grandes princípios que nós aprendemos aqui nesse texto. E eu quero ler contigo somente a primeira frase desse primeiro versículo, que diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. E eu gostaria que você fizesse algo comigo nesse momento. No lugar do nome de Noé, você vai colocar o seu nome.
e nós vamos declarar isso juntos. Amém? Vamos lá? Lembrou-se Deus de Daniel. Amém? Senhor Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença nessa noite e saber que o Senhor está agindo no nosso meio, aqui neste lugar. A Tua presença é real e o Teu Espírito Santo já tem falado ao nosso coração, ó Deus. Pedimos que agora, ao abrir a Tua palavra, o Senhor ministre ao nosso coração. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor para falar ao coração de cada um aqui, inclusive o meu, Pai. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Eu gosto muito das histórias bíblicas, e uma das histórias que sempre me chamou a atenção desde criança é a história de Noé. Eu ficava imaginando como é que aquele homem de 600 anos de idade, porque é essa a idade que ele tinha, quando Deus falou com ele para construir a sua arca, e aquele homem de 600 anos de idade ficaria, então, juntando um casal de animais de cada espécie. E eu tentava imaginar como é que ele fazia para manter a convivência pacífica daqueles animais enquanto ele ajuntava todos eles. Eu fico pensando como é que ele mantinha a cobra. Não pense você que não tinha cobra, porque tinha. E ele teve que preservar a miserável da cobra também. Como é que ele mantinha a cobra e outros animais que faziam parte da cadeia alimentar da cobra? Como é que a mente muitas vezes ia além, ia longe, ficava pensando como é que ele mantinha os elefantes, juntamente com os hipopótamos, juntamente com os leões e todos os animais grandes que a gente possa imaginar, convivendo pacificamente, juntando até chegar o tempo em que ele colocaria todos eles dentro da arca, e dentro da arca, então, ele esperaria até o cumprimento da promessa. Na nossa imaginação, a gente começa a pensar que até os animais falavam naquela época. E eu ficava imaginando que, muitas vezes, Noé conversava com os animais e pedia o auxílio deles, pedia a ajuda deles. Como vocês podem notar e perceber, eu tinha uma imaginação muito fértil quando criança. Mas essas histórias sempre me inspiraram, e essas histórias eu aprendi através da Escola Bíblica Dominical. Aliás, nós estamos com o projeto para esse ano, tem sido algo assim fantástico, extraordinário, aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Quero encorajar você a participar da Escola Bíblica Dominical, que vai ter um programa de amadurecimento cristão. Vai ser algo excelente, muito bacana, muito legal. A partir do segundo domingo de março, você já pode chegar às 9 horas da manhã para esse novo tempo da Escola Dominical. Mas eu me lembro que eu aprendi todas essas histórias quando criança. Por isso vale o investimento na vida do seu filho, viu? Colocar ele nos cultos infantis, trazer na escola dominical, e você mesmo se colocar à disposição para ensinar. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, tanto de manhã quanto à noite, que tenham esse chamado, esse desejo para ensinar as nossas crianças. Mas essas histórias sempre nos inspiram. Quando nós falamos de Noé, quando falamos de Moisés, e aquela história do mar abrir ao meio, e a gente fica imaginando como é que foi aquela cena, que até Hollywood tentou fazer igual, mas não chega nem próximo daquilo que foi. Como é que foram as histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego, lindos nomes para colocarem nos filhos de vocês, que entraram dentro de uma fornalha, e dentro daquela fornalha, com o fogo aceso, viu, irmão? Eles não se queimaram, não aconteceu nada com eles. E de 3, de repente eles olham e tinham uma 4ª pessoa lá dentro, que era a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Poder imaginar como no meio de vale de ossos secos, um lugar de morte, um lugar sem vida, de repente é profetizado e começa a nascer vida naquele lugar. Os ossos se juntam, os tendões, os músculos e todos os tecidos do corpo humano se juntam e de repente se tem ali um grande exército. Coisas extraordinárias que nem mesmo Hollywood poderia fazer algo tão belo e pensar em algo tão grande como o nosso Deus já tem realizado no nosso meio. Inclusive, Hollywood vai lançar agora um filme
agora se não me engano, em abril, a respeito de Noé. Um filme espetacular, inclusive é dirigido por um cristão, produzido por um cristão, que é o Mark Burnet, que falou no Summit. E eles relatando a grandeza dessa experiência, desse fenômeno que aconteceu. E eu fico pensando a respeito de como Deus trabalha na vida do homem. Das promessas de Deus na vida de um homem. Quando Deus falou para Moisés que ele deveria construir uma arca porque viria um grande dilúvio, em meio a um lugar seco, em meio a um lugar árido, com certeza aquilo poderia parecer para Noé uma voz maluca. Uma voz da sua própria mente, uma voz que veio de dentro dele mesmo, que ele falou, isso não tem sentido algum. Isso não tem nexo algum. E está completamente sem noção isso que veio dentro de mim. Isso é coisa minha, coisa na minha cabeça. Mas é interessante que Noé ouve aquela voz e mesmo ouvindo aquela promessa estranha, aquela promessa esquisita, aquela promessa maluca, ele crê naquela voz que ele ouviu de todo o seu coração. Porque se há algo que eu vejo em Noé, ele tinha um coração sincero e um coração semelhante ao coração de uma criança, ao qual Jesus Cristo vem a falar que o reino dos céus pertence às crianças, e se nós queremos entrar no reino dos céus, nós devemos nos tornar como crianças, na sua sinceridade, na sua honestidade, na sua integridade. Se você voltar 2 capítulos aí da Bíblia, você vai ver em Gênesis capítulo de número 6, verso 9, o que fala a respeito de Noé, e o que me dá a certeza que Noé era como esta criança. Diz o seguinte, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em meio a uma geração completamente corrompida, em meio a uma geração completamente perdida, em meio a uma geração que o próprio Deus quis aniquilar. Tamanha era a iniquidade, tamanha era a corrupção do coração do homem. Deus olha para Noé e encontra em Noé um homem justo e um homem íntegro, que não se corrompeu com o sistema, que não se corrompeu com a comunidade à sua volta, que não se corrompeu com as circunstâncias, porque tinha um coração como de uma criança. Porque a criança, quando está num meio que muitas vezes os adultos estão falando coisas de adultos, a criança não se contamina com aquilo que está sendo falado. Ela se preserva, ela se guarda. Aquilo não torna ela melhor ou pior. Ela permanece pura, ela permanece inocente, ela permanece justa, ela permanece íntegra. É por isso que eu tiro essa conclusão a respeito de Noé. Porque todos aqueles que se relacionam com Deus, a palavra nos ensina que precisa ter um coração como de uma criança. Um coração sincero. E é interessante que é para essas pessoas que Deus tem determinado grandes promessas. E se você tem um coração íntegro e puro na presença do Senhor, se você tem um coração como de uma criança, se você é alguém reto e que Deus olha para você e te acha justo, significa que as promessas que Deus tem para a sua vida são coisas sobrenaturais. Era o que Deus tinha reservado a Noé. Imagine ouvindo aquela promessa naquele momento. Ele então começa a construir a arca. Constrói aquela arca enorme. Leva muito tempo para construir aquela arca. Leva mais tempo ainda para juntar os animais, porque quando tentava pegar a galinha, imagina como o pessoal tentou pegar a galinha aqui na festa, não é? Tenta pegar a galinha, tenta pegar o porco, tenta pegar alguma coisa. E eu queria ver, às vezes, Noé, eu não sei qual era o porte físico, se ele era atlético assim como o pastor Eliezer, ou se ele era mais atlético como o pastor Daniel Cavalari. O fato é que imagine a cena de Noé tentando juntar todos aqueles animais e colocando dentro da arca, e ele pensando, que raio de promessa é essa? O que eu fui me meter? Que história é essa de arca, de dilúvio? A verdade é a seguinte, irmãos. Eu tenho certeza que, assim como Noé, eu e você temos promessas de Deus para a nossa vida.
Assim como Noé, Deus tem grandes coisas reservadas para cada um de nós. E muitas vezes parece que essas promessas são loucura. E que elas não vão se cumprir. E que ela está dando trabalho demais para acontecer. Tem muito animal para juntar. Tem uma arca muito grande para construir. E quando a gente pensa a respeito das promessas de Deus, nós pensamos que muitas vezes elas irão acontecer por si só, sem que nós levantemos um dedo para isso. Quando na verdade eu aprendo com Noé, que para alcançar a promessa é necessário eu me esforçar. É necessário eu crer. É necessário eu não perder de vista aquilo que me foi prometido. E ele então corre atrás. E assim deve ser na nossa vida. Porque em meio à promessa que Deus te deu, talvez na sua família, na sua casa, no seu lar, em ver a salvação da sua família, em ver a salvação da sua casa, do seu lar, você não vê nada disso acontecer, pelo contrário, parece que a situação piora a cada dia. É um filho que chega em casa, muitas vezes bêbado, chega da balada, em que muitas vezes as mães têm que pegar o filho, tirar a sua roupa, colocá-lo debaixo de um chuveiro, servir um café forte para ele, e parece que cada vez isso se torna pior. E você olha e parece, a promessa de Deus está longe de cumprir. Você está só juntando os animais e só construindo a arca. Além disso, depois de juntar os animais e construir a arca, chega o tempo em que acontece a grande tempestade. E é sempre assim. Sempre que Deus tem uma promessa para a nossa vida, algo que nós temos a certeza que Deus vai realizar e Deus vai fazer uma promessa que agrada ao nosso coração, parece que Satanás, ele tem prazer em trazer algo na nossa vida para roubar a nossa atenção da promessa que Deus fez para nós. Daquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. E vem uma dificuldade, vem uma luta, vem um problema. É algo que Deus prometeu como uma casa para você, uma conquista para você, algo que Deus colocou no teu coração, um sonho que Deus colocou no teu coração, e que você depende do teu salário, depende do teu emprego, e aí vem a tribulação, vem um grande dilúvio dizendo para você que você foi demitido. Você está dentro da arca. Você já está com os animais. Você já começou a pagar as prestações. Você já reservou a passagem. Você já deu o seu passo em direção. Agora não tem mais como sair. Não tem mais o que fazer. Você está dentro do dilúvio. E agora? E meditando nessa passagem, nesse texto, eu comecei a pensar qual foi a agonia de Noé. Imagine esse homem que ficou dentro de uma arca com sei lá quantos animais, centenas de animais, durante 150 dias até as águas baixarem. Não somente a agonia de ficar preso em um lugar, não somente a agonia de ficar fechado a um espaço que não deve ser, talvez, muito maior do que o dobro desta igreja. Noé fica lá fechado, trancado. Eu muitas vezes, quando fico em um local pequeno, eu já fico agoniado. Eu fico assim, ansioso, querendo sair daí logo. Eu não consigo ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Eu gosto bastante de viajar, obviamente, como muitas pessoas, e eu gosto um pouco de aventura. Mas uma das coisas que eu não faria de forma alguma é aquele negócio de explorar a caverna. Mas de jeito nenhum. Não pode querer me pagar, me levar, falar que tem tesouro, que vai achar. Não entro, é furada, é barca. Estou fora, se quiser ir, vai. Deus te abençoe, viu? Mas não entro. Passar em lugarzinho apertado, eu me sentir apertado naquele lugar, não vou de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Às vezes no elevador já dá um certo negócio estranho. Imagine passar no meio de montanhas assim. Tem gente que faz isso dentro de água, dentro do oceano. Misericórdia, irmão. Passar aquele negócio, isso aí para mim é tentar Deus, está louco. E entrar no meio das cavernas submersas, estou fora disso aí. Eu imagino a agonia de Noé dentro daquela arca, querendo ver o sol,
querendo sair e passear, esticar as pernas um pouco, querendo deitar no gramado, querendo subir numa árvore, querendo fazer alguma coisa, se bem que subir numa árvore com 600 anos devia ser algo um pouquinho mais difícil, mas querendo fazer algo diferente além de olhar animal. Imagina acordar todos os dias e você ouvir um elefante te dando bom dia. Ou então você na hora do almoço comendo a sua comida, de repente você olha para o teu lado, tem um leão babando. 150 dias, 5 meses fechado dentro de uma arca, esperando que a promessa se cumprisse. Talvez muitas pessoas aqui possam até falar: pastor, mas já faz anos que eu estou esperando a minha promessa se cumprir. Mas eu queria ver se você esperaria mais do que uma semana dentro de uma arca, cheia de animais, com o cheiro dos animais, e todas as implicações de se ter animais, que só quem tem animais sabe como é que é. Suportando aquela situação, sem ao menos poder colocar o rosto para fora e identificar o que está acontecendo. Muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes dentro da tua família você está enxergando isso. A coisa está ruim demais, está feia demais, está apertado demais, está fechado demais, não há mais diálogo, não há mais conversa, você já não consegue ter momentos de prazer de sair, como Noé gostaria, talvez de sair e deitar em um gramado, ou subir numa árvore, fazer algo diferente. Talvez isso não acontece dentro da sua família há muito tempo. Está fechada a situação. Talvez você não enxerga algo para fora além da tua empresa, onde as coisas começaram a se tornar cada dia piores, aonde você tinha uma expectativa, uma esperança de que as coisas iriam melhorar, e de repente nada acontece. Pelo contrário, a crise só aumenta, a dificuldade só aumenta, e você olha à sua volta, você vê tudo fechado, e os animais muitas vezes querendo te devorar. O fato é que eu acredito de todo o meu coração que em todo momento Noé se lembrava da promessa de Deus. O que vai fazer com que você persevere, que você continue, que você vá à frente e alcance o que Deus tem para a sua vida e prometeu para você, é o fato de você lembrar da promessa de Deus. E lembrar quem foi que prometeu. Eu tenho certeza que todos os dias Noé falava para si mesmo: uma hora essa chuva vai passar, e é a partir da minha casa, da minha família, que um novo tempo vai começar nesse planeta. Em meio ao dilúvio que talvez você esteja vivendo, a tempestade que te fechou, que te cercou, você precisa acreditar que um novo tempo de Deus vai chegar na sua vida, no seu lar, na sua casa, e você vai viver juntamente com a sua família algo extraordinário de Deus para a sua vida. Você precisa se lembrar de quem fez a promessa. Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Agora, mesmo Noé, assim como nós, ele teve a sua crise de ansiedade. Diz o texto lá em Gênesis capítulo de número 8, se você puder acompanhar comigo, e se a minha Bíblia abrir. Diz lá no verso 6 que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E aqui há algo interessante, porque passados 40 dias de chuva intensa, Noé resolve colocar a carinha para fora. Deus ainda não havia falado com ele que era para sair. Deus ainda não havia falado com ele que era tempo dele já se retirar com a sua família e viver o novo tempo da promessa. Mas a ansiedade faz com que Noé abra a janela da arca e solte um dos seus corvos.
Agora, interessante que, se você prestou atenção no texto, o corvo ele não voltou para dentro da arca. Diz que ele ia e voltava constantemente, porque ainda havia muita água. Ele não conseguia achar um lugar para ficar, mas ele ia e voltava e nunca voltou para Noé. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa por conta da nossa ansiedade e não esperarmos o tempo de Deus na nossa vida, não esperarmos o agir de Deus na nossa vida, não esperarmos a sinalização de Deus dizendo, é agora, este é o momento, este é o tempo. Nós gastamos os nossos recursos, o nosso tempo, as nossas forças, para ver se as coisas estão bem, quando na verdade nós deveríamos simplesmente confiar em Deus. Ele solta um dos corvos, sei lá quantos eles tinham. Se na verdade foi um casal de cada espécie, ele então soltou um dos casais, um do macho ou da fêmea, e ficou com um só. Ainda bem que Deus na sua bondade preservou o corvo, senão não teríamos ainda hoje. Mas ele gasta o seu recurso, ele gasta aquilo que ele tinha e que era única espécie. Ele coloca diante, e tem muita gente fazendo isso, colocando todos os seus recursos, colocando todas as suas forças em coisas que Deus não falou para você fazer, ou não falou para você colocar, simplesmente porque você não aguenta esperar o agir de Deus, quando Deus na verdade tem algo grande reservado para a sua vida, para agir no tempo certo, no momento certo, para surpreender o seu coração, para surpreender a sua alma, para surpreender a sua casa, uma transformação enorme na sua família, e por conta da ansiedade, você perde a oportunidade de ter os seus recursos guardados com você, de ter o seu coração em paz, porque quando nós gastamos os nossos recursos, quando nós gastamos as nossas forças, perdemos a paz, ficamos atribulados, ficamos enfraquecidos, ficamos fragilizados, tudo porque não depositamos a nossa confiança em Deus, quando Deus claramente na sua palavra, através do próprio Senhor Jesus, fala que nós devemos colocar diante dele toda a nossa ansiedade e confiar, porque ele tem cuidado de cada um de nós. A sua ansiedade só traz mal para você mesmo. A sua ansiedade só gera desperdício na sua vida. É desperdício de tempo com a tua família. Correndo atrás de tantas coisas, querendo fazer tantas coisas. Esses dias eu me peguei pensando nisso. Falei, às vezes eu estou correndo atrás de tanta coisa, e não tenho desfrutado de um tempo melhor com a minha família. E se há algo que tem valor, que realmente Deus se agrada, é a família, porque foi Ele quem estabeleceu esse projeto para cada um de nós. Talvez a sua casa esteja vivendo um momento de crise, um momento de dilúvio, exatamente porque você não tem tempo com eles. Porque a sua ansiedade em ver as coisas acontecerem, em ver até mesmo o teu marido, a tua esposa convertida, ver os teus filhos transformados, ao invés de você gastar tempo em amor com eles, você gasta tempo em repreensão, você gasta tempo dando tudo que eles querem, e muitas vezes não é assim que você educa, aliás, não é assim que se deve educar os filhos. Gastando muitas vezes o seu próprio estômago, porque você fica ansioso, e vai te dando úlceras, vai te dando gastrite, não consegue comer de preocupação em tantas outras coisas, quando o que você deve fazer simplesmente é confiar na promessa de Deus, e Ele já te declarou que você e a sua casa irão servir ao Senhor Jesus. É lembrar-se da promessa, lembrar-se do poder de Deus e permitir que Ele controle todas as coisas da sua vida, não gastando os seus recursos, não deixando a ansiedade te dominar, mas descansando em Deus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É difícil a gente descansar em Deus. É difícil a gente entregar completamente os nossos problemas e as nossas dificuldades. A nossa tendência é ter o controle das coisas. Mas se você quer viver plenamente a paz que Deus tem para a tua vida, você precisa, de uma vez por todas, colocar toda e qualquer situação na presença daquele que pode resolver. E confiar na sua promessa. Confiar no que Ele tem para você. É interessante que Moisés, eu estou com Moisés na cabeça, sabe por quê? Deixa eu contar. Existe uma ilustração que às vezes a gente quer fazer uma pegadinha com essa história de Noé. E a gente fala assim, quantos animais Moisés colocou dentro da arca? E eu estou caindo na minha própria pegadinha. Pegadinha é assim mesmo. E aí, o que acontece? Nós
mesmos somos traídos pela nossa ansiedade. Perdemos com isso. Perdemos tempo, perdemos recursos, perdemos forças e tantas outras coisas, quando nós precisamos simplesmente confiar em Deus, assim como Noé estava vivendo naquele momento. Olha só que interessante, o que fazia que Noé tivesse a confiança plena em Deus? Primeiro, ele ouviu uma voz maluca, e de repente ele atende essa voz. Eu acho que o período mais crítico foi o fato de construir a arca, porque para construir a arca, você tem que confiar em algo que você não está vendo, você tem que confiar numa voz que ele ouviu, mas depois que ele construiu a arca, colocou os animais dentro, a arca se fechou, de repente vem o cumprimento daquilo que a voz falou. Começam as chuvas. E aí de repente Noé percebe que aquela voz é de alguém realmente muito poderoso. E é assim que Deus age. Primeiro ele fala com você. E quando você obedece a sua voz, ele começa a agir à sua volta. E você começa a perceber o seu agir. E é para isso que você precisa estar sensível, porque quando você começa a ver o agir de Deus à sua volta, mesmo que não seja em você, significa que se já está acontecendo à sua volta, o próximo é você. É isso que Noé tinha de convicção no seu coração. Aquele Deus todo-poderoso que fez cair aquela chuva, naquele lugar árido, naquele lugar seco, era o Deus que havia prometido para ele um novo tempo, uma nova aliança, um novo momento. E todos os dias que ele ouvia a chuva caindo no seu telhado, por mais que fosse um dilúvio, por mais que trouxesse a ele limitação, por mais que fosse um tempo de dificuldade, cada gota que caía no telhado daquele barco, eu creio que Noé glorificava a Deus, porque ele sabia, Deus está cumprindo a sua palavra. Por mais que as coisas estejam revoltas na sua vida, por mais que os problemas estejam te cercando, e você não veja a solução acontecendo com você, olhe para o seu lado e veja o que Deus está fazendo à sua volta, e a sua volta vai te mostrar que o próximo é você que Deus vai agir. Glorifique a Deus com quem está do seu lado, glorifique a Deus com alguém que recebeu a promessa, glorifique a Deus com alguém que recebeu a vitória, recebeu a bênção do Senhor, porque significa que se a chuva está caindo, é que Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está realizando. Lembrou-se Deus de Noé. E aqui uma coisa muito interessante, o texto traz essa mensagem, essa palavra, lembrou-se, como se Deus pudesse se esquecer. Mas o nosso Deus não se esquece de ninguém. Ele não se esquece de você. Aqui é uma força de expressão humana, para demonstrar que chegou o tempo de Noé. Talvez hoje você chegou aqui se sentindo esquecido por Deus. Talvez hoje você chegou aqui olhando à sua volta, só vendo dilúvio e feras querendo te devorar. O cheiro não está agradável. As coisas não estão indo muito bem. Você já gastou os seus recursos. Você já gastou tantas outras coisas. Mas é exatamente nesse momento, nessa hora. E eu creio que é exatamente nessa noite, em que você vai ver que a situação atual que você está vivendo não determina a validade ou o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Por mais que tudo esteja contrário, não significa que Deus se esqueceu de você. Não significa que Ele se esqueceu da sua promessa na sua vida. Não significa que Ele se esqueceu da sua casa. Ele não se esqueceu do seu marido, Ele não se esqueceu da sua esposa, Ele não se esqueceu dos seus filhos. Ele não se esqueceu de honrar a sua palavra, a sua promessa, que diz que aquele que é fiel ao Senhor nos dízimos e as ofertas, Ele abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. E se você tem sido fiel para com Ele, pode ter certeza que Ele é fiel com você. Deus não se esqueceu. Essa palavra lembrou-se é só para dizer que chegou o tempo. E eu quero ousadamente nessa noite declarar que chegou o seu tempo nessa noite. Chegou o seu tempo nessa noite. O tempo de Deus na sua vida. É por isso que eu disse para você declarar no início dessa mensagem: lembrou-se Deus de você.
Lembrou-se Deus do seu nome, lembrou-se Deus de mim. Sabe por quê? Como Deus não nos esquece que o seu nome está gravado, o nosso nome está gravado nas palmas de suas mãos. E abre comigo rapidamente a sua Bíblia em Isaías capítulo 49, verso de número 15. E com esse texto eu quero encerrar essa mensagem nessa noite. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, isso aqui é Deus declarando: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho venha se esquecer dele, ainda que isso seja possível, e há tantas implicações nisso, porque além do laço sentimental, além do laço de amor, há os laços físicos, porque uma mulher que está amamentando, ela sente a necessidade de amamentar para aliviar o seu peito, a sua mama. Ela precisa. Então, de tempo em tempo, ela precisa fazer isso para o próprio leite não empedrar e não ficar pior para ela. Não é só um laço sentimental, e muitas vezes a gente liga esse texto somente ao laço sentimental, mas não é só isso. Há a questão física também. Ainda que o físico, além do sentimento, venha lembrar a mãe da criança, e ainda assim ela se esquecer do seu filho. Ainda que os sentimentos e as emoções passem, ainda que as questões físicas passem, e aquela mulher venha esquecer do seu filho, algo praticamente improvável, mesmo se isso acontecesse, Deus nunca se esqueceria de você. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo o seu dilúvio. Eu não sei há quanto tempo você não consegue colocar a cara para fora da janela. Mas eu sei que ao cabo desses dias, Noé então resolve soltar uma pomba, uma outra pomba, depois de 7 dias. Aquela pomba vai, sobrevoa e traz no seu bico um ramo de oliveira. Oliveira é uma árvore, um símbolo muito grande dentro de Israel. Ela representa a fé. Ela representa a esperança. E aquela pomba naquele momento vem trazer para Noé aquilo que estava talvez se perdendo: a fé e a esperança. Nessa noite Deus te trouxe aqui neste lugar, para que através do seu Espírito Santo, na representação de uma pomba, trouxesse a você nessa noite um ramo de oliveira, para renovar a tua fé, renovar a tua esperança e dizer para você: Deus não se esqueceu de você. E mais uma vez eu ouso dizer: lembrou-se Deus de você nessa noite, neste momento, e você vai viver o novo de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, coloque-se de pé.